Boa noite a todos que estão aqui presencialmente ou quem está nos assistindo pelas mídias digitais. Vamos ao nosso tradicional recado. Primeiramente, lembrando no nosso chá beneficente do Paz e Amor, que será dia 29/11, no horário das 14 horas, no buffet Espásio Jordano Tatuapé. É aqui na rua de trás, na Padre Estevão Pernet, número 276. Maiores informações para os convites, é só entrar em contato com a nossa livraria no 2296-8080. Nós continuamos também com a campanha das nossas cestas básicas, para atender nossas mais de 330 famílias. E como nós estamos no final do ano, nós temos as sacolinhas para serem feitas as cestas básicas, porque vão ser para os próximos 3 meses. Dezembro, janeiro e fevereiro. Porque aí a nossa assistência social só volta em março. Então, quem puder nos auxiliar com o mantimento, com a cesta inteira, mais de uma cesta, ou em dinheiro, nós agradecemos muito. E aqueles que não puderem, no momento, ajudar financeiramente, nós pedimos que nos auxiliem com prece, para aqueles que sempre nos ajudam, continuarem ajudando a gente auxiliar essas famílias das nossas assistidas. Nós temos também, todas as quartas-feiras, o grupo Encontro Amigo, que é um grupo de apoio aos enlutados. Nas quartas-feiras à tarde, das 14 às 15 horas, é presencialmente aqui no Paz e Amor. Que sala que é, Tânia? Na sala Herculano Pires, é só chegar e ir direto para a sala. Quem conhecer alguém que perdeu um ente querido, um amigo, ou mesmo quem está nessa situação, é muito importante participar desse trabalho. E à noite, temos pela plataforma Zoom, às 20 horas. Quem tiver também interesse, é só ligar na livraria, pegar o ID e a senha para participar. Como todo final de semana, nós temos o nosso prato para auxiliar a nossa casa nas despesas, né? E esse final de semana, nós teremos canelone de ricota com ervas finas, molho ao sugo, ou canelone de presunto e queijo, molho à bolonhesa. Quem tiver interesse, é só vir aqui no Paz e Amor, retirar na lanchonete, ou então reservar pelo telefone 2296-8080. Hoje quem fará a palestra para nós é nosso querido amigo Cláudio, grande trabalhador da casa, coordenador de cursos da casa, palestrante, trabalhador de auxílio e fraternidade, com certeza vai nos trazer grandes ensinamentos. E eu irei fazer a prece inicial, leitura da mensagem, leitura do Evangelho, e as vibrações gerais do passe e prece final, a Tânia. Um ótimo trabalho para todos. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, pelo irmão José. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém. Nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem efetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios.
A paixão é uma doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procure enxergar os outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão o que faz não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus, versículos 6, itens 1 ao 4. E agora, nesse ambiente de paz, de amor, nesta harmonia e união com Jesus, vamos ficando cada vez mais ligados, mais receptivos a todas as benesses que aqui iremos receber. Vamos deixando nossos desafios do lado de fora e vamos junto com Jesus caminhar com Ele, vamos abraçá-lo, vamos nos sentindo cada vez acolhidos nos braços do Mestre. Que o Cláudio possa trazer ensinamentos para todos nós podermos praticar em nosso dia a dia, para seguirmos juntos com o Mestre, na sua luz, na sua paz, nos seus exemplos, e podemos tornar-nos pessoas melhores. Pai, com certeza sairemos daqui melhores do que adentramos. E que teu amor, tua paz, tua alegria possa nos acompanhar diuturnamente, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Seria bom que estivesse funcionando, né? Foi? Deu? Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e, nesse momento, oriente nossas palavras. Fazer o bem sem ostentação. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema difícil de comentar, porque é fácil falar, agora fazer já é mais complicado.
Porque todos nós temos uma tendência, quando fazemos o bem ou queremos fazer alguma coisa a alguém, sempre aprendemos que tinha que esperar alguma coisa em troca. E nós fazemos isso assim, sem raciocinar, não é nem culpa, não tem culpa isso. A não ser que você seja alguém com um interesse muito maior do que praticar a caridade. Teu interesse é fazer com que o retorno venha te trazer um benefício, porque aí já não é mais caridade. Você não gostou da altura? Não? Não? É só aumentar lá. Ó. Então, mas não é impossível. Por quê? Porque no livro Céu e Inferno, na segunda parte desse livro, que poucos espíritas leem, não sei porque eles não gostam muito de estudar esse livro, mas na segunda parte tem várias mensagens. E dessas mensagens todas, tem algumas mensagens que estão separadas em situações. Porque Kardec, quando conversou com esses espíritos, ele separou, ou vamos dizer assim, analisou as mensagens, separaram as mensagens de espíritos felizes, espíritos que aportaram no mundo espiritual numa condição feliz de estarem lá, porque já tinham concluído aquilo que eles precisavam passar aqui na Terra. Tem os espíritos que são, mais ou menos, são aqueles que não fazem nem o bem, nem o mal, mas são cumpridores do seu serviço, das coisas certas. Ninguém tem nada contra o que falar com eles. E tem os outros, que é a grande maioria. Desses espíritos felizes tem 16, na realidade são 17, porque um deles fala 2 vezes, são 17 mensagens de espíritos considerados felizes. Um deles, que desses 16 ou 17, tem lá espírito de todo tipo. Pobre, rico, jovem, velho, mulher, criança, tudo. Tem de tudo. E um deles é de uma condessa, ela se intitula como Condessa Paula, o título inclusive é esse, de Condessa Paula, que veio desencarnar em 1851. Mas ela só foi dar comunicação 12 anos depois, quando um dos seus parentes veio conversar com Kardec à época e que queria uma invocação da família para saber como ela estava, como ela não estava. E ela veio trazer as notícias sobre isso. Acabou chegando lá. Nem sempre a gente consegue, porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Mas, como era na época que Kardec estava estudando, estava compilando o livro dos espíritos, todo o compêndio todo, foi dado essa oportunidade. E a Condessa Paula veio falar que ela era e se considerava um espírito feliz. E ela veio explicar por que ela se considerava um espírito feliz. Porque ela era uma pessoa de posses, por isso chegou até a ser condessa. Mas já a sua família, mesmo antes de casar, ela já tinha umas certas posses monetárias. Mas isso não impedia que ela praticasse a caridade para com as pessoas. Só que ela fazia de uma maneira que a grande maioria de nós esquece desses pequenos detalhes. Quantas vezes nós, não estou julgando ninguém, por isso que eu falo nós, tá? Porque já fiz isso várias vezes, às vezes escapa, você faz sem querer. Quantas vezes a gente, quando vai dar uma esmola a alguém, você dá a esmola e sem querer você olha para o lado para ver se alguém está olhando. Você compra alguma coisa, vai fazer a cesta básica, que nem ela falou, a cesta básica para 3 meses, não sei o quê, que ela falou, tem a cesta.
Mas quem quiser e puder, traz sexta, sábado, domingo, pode trazer qualquer dia, não é não? Mas brincadeiras à parte. Traz a cesta básica, já traz, já carrega no ombro e fala, está aqui, estou dando minha parte, estou fazendo a minha parte. E não é isso que Jesus nos traz. O que Jesus nos traz é fazermos as coisas sem fazer com que a pessoa se sinta mal de estar recebendo. Nós já vimos por aí, mesmo ONGs que estão por aí, vamos fazer entrega de cesta básica. E aí chama a imprensa e tira foto, e faz filmagem. Isso não é caridade. Isso é filantropia. Nós não estamos fazendo a caridade. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos o que é praticar a caridade conforme Jesus o entendia. E os espíritos falaram que praticar a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com os erros de outros e perdão das ofensas. Benevolência, eu tenho que ser benevolente com todo mundo? Tenho. Até com os inimigos, principalmente. Mas ser benevolente não é que eu tenho que andar de mão dada com o inimigo, não. Porque você tem que se respeitar e saber se vai estar pronto para isso, se o outro não vai te atacar pelas costas. Você tem que tomar seu cuidado. Por isso existe a lei de conservação, conforme está no Livro dos Espíritos. Nós temos que tomar cuidado. Mas eu não devo revidar. Não devo revidar a agressão, não devo revidar o desamor, não devo revidar o ódio, não devo revidar as palavras, não devo revidar o sentimento. Porque toda vez, porque as palavras até que não são muito importantes. Quando a gente fala, por exemplo, a gente pega uma criança que amamos muito, neto, sobrinho, filho, não importa. Aí você chega para a criança, ô seu pestinha, vem aqui já. A palavra é pesada, mas você está jogando amor na palavra, você não está falando que a criança é uma pestinha. Mas por outro lado, você pode falar uma palavra bonita, mas a emoção e o sentimento que você está jogando é mais pesado. Quando você fala, a pessoa fala, como é que está teu neto? Ai, ele é um anjinho. Você falou que é um anjo, mas o sentimento é outro. Principalmente quando é criança dos outros. O nosso pode tudo, já perceberam? Então a gente tem que tomar cuidado com os sentimentos que a gente põe nas coisas. E essa condessa Paula, quando ela ia auxiliar as pessoas que estavam necessitadas, e ela sabia quem eram as pessoas necessitadas, ela não ia com as roupas que costumava usar no dia a dia. Ela ia com uma roupa mais simples. Não é para ir com roupa rasgada para dizer que é humilde. Não é essa a ideia. As pessoas podem ter muito dinheiro ou podem ter pouco dinheiro e serem limpas e estarem bem vestidas, estarem com uma assiduidade, estar bem assiados. Não é estar maltrapilho para dizer, eu sou humilde. Isso não, isso é hipocrisia. E ela ia com uma roupa humilde e ia lá auxiliar as pessoas. Ela observava o que as pessoas necessitavam no dia a dia, de comida ou de remédios, e ela fazia chegar na pessoa sem que a pessoa se sentisse constrangida. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei várias vezes, provavelmente ainda vou passar. Já passaram por essa situação de você precisar de dinheiro emprestado? É constrangedor. Mas isso é orgulho. Não é questão de orgulho. É constrangedor você ter que pedir para alguém.
você precisar de alguma coisa e não ter para comprar um remédio para o teu filho, para comprar um prato de comida para a sua família. É realmente constrangedor, você se sente humilhado. E aí a pessoa te dá e fala assim, olha, estou te dando. Olha que bom. E aí eu me lembrei, agora que nós estamos comentando sobre isso, de uma amiga minha, que me contou a história da mãe dela. Ela disse assim, Cláudio, você quer saber como é que funciona esse negócio de caridade na prática? Minha mãe me ensinou na prática o que é fazer caridade às pessoas. Eu falei, que bom. Ela é uma pessoa religiosa? Não, ela não é religiosa. Mas ela pratica caridade sem ter o título de religiosa. Como assim? O que ela faz? Falei, olha, ela falou, eu tenho uma vizinha, ela falou, lá no prédio, que nós sabemos, ou soubemos, de que o marido dela perdeu o emprego já faz 6 meses e não consegue arranjar emprego. As crianças dela estão com necessidade, não estão conseguindo se alimentar direito, a gente já começa a perceber que elas estão emagrecendo, provavelmente não tem nem comida direito para poder dar para ela. E aí a minha mãe me ensinou uma coisa maravilhosa. O que ela fez? Ela foi na vizinha e ela percebeu que a primeira vez que ela foi oferecer para dar comida, ela se sentiu um pouco desajeitada, coitada. Aí minha mãe teve uma ideia maravilhosa. No dia seguinte, ela foi lá e pediu uma xícara de sal, porque ela não deu para comprar e ela precisava. E aí a moça deu um pouquinho de sal para ela, e ela voltou para casa, e eu, a filha, falando, mãe, não entendi. Sal, tem quilos de sal aqui em casa, mãe. Você faz compra no mês, tem um monte de sal aqui em casa, por que você foi pedir sal para ela? Falou, deixa eu te explicar. Você sabe que ela está com problemas, ela está necessitada, e, coitada, eu não queria constrangê-la, e eu tenho procurado auxiliar na medida do possível, levo um prato de bolo, levo um prato salgado para ela, para a família, e para que ela não se sinta constrangida, eu fui lá pedir para ela uma coisa que eu sei que ela deve ter e não vai lhe fazer falta, que é o sal, porque aí ela vai sentir como se estivesse me retribuindo, e todas as vezes que ela precisar usar, ou precisar comprar, ou ter alguma coisa, ela sabe que ela pode pedir, porque ela tem como retribuir para mim. Eu falei, realmente, é verdade. E é esse o papel que o espírita tem que ter, de acordo com o que os espíritos nos ensinam. Porque a esmola é muito fácil de dar quando a gente tem sobrando. Porque normalmente quando a gente dá esmola, a gente dá o que nos sobra. Nunca damos o que nós necessitamos ou que é o suficiente para nós. Nós sempre damos o que está sobrando. Mas, quando damos e achamos que limpamos a nossa consciência. Para realmente termos a nossa consciência tranquila de que fizemos e praticamos a caridade da melhor maneira possível, nós temos que fazer com que a esmola venha se transformar em salário. Temos que auxiliar a dar emprego, auxiliar a fazer com que a pessoa possa se sentir útil de alguma forma. Porque senão, nós vamos constrangê-la cada vez mais. E aí o que vai acontecer? Infelizmente, nós, seres humanos, ainda somos assim. A mendicância acaba virando um vício. E aí a pessoa se acostuma a pedir, se acostuma a pedir, se acostuma a pedir, e a gente vai fazendo, e vai fazendo, um dia você fala assim, mas nossa, eu dou, e ele não se mexe, não arranja emprego. Mas você já pensou em dar emprego para ele? Já notaram que a gente fala muito sobre as pessoas que estão em situação de rua por aí? Tem um monte de gente de rua.
Nós percebemos, inclusive, que depois da pandemia, aumentou vertiginosamente a quantidade de situação de rua. Mas nós não damos emprego para eles. Aqueles que temos condições, se a pessoa chega na nossa porta, principalmente para quem mora em casa, quem mora em prédio é mais difícil, mas quem mora em casa, toca a campainha pedindo alguma coisa, você não fala assim, você não gostaria, poderia dar uma varrida aqui na porta e eu te pago um salário toda vez que você fizer isso aqui, você varre aí 2, 3 vezes por semana? Aí alguns já pensaram, porque eu pensaria também se eu estivesse aí. Mas ele vai falar assim para mim, eu não quero, se é para ir, não, estou pedindo esmola, não estou pedindo para trabalhar. Mas aí já o problema passa a ser dele. O meu problema é dar o emprego, é para fazer com que ele se sinta útil de alguma forma. Se ele não aproveita, se ele não faz, o problema é dele. O meu problema é fazer a caridade conforme Jesus nos ensinou, que é fazer com que a pessoa possa receber, tendo como mérito daquilo que ela fez. Não importa se era muito ou se é pouco. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, quando auxiliamos alguém. Já notaram, agora eu falo para quem mora em prédio, e eu moro em prédio. Já morei em casa e agora moro em prédio. Quantas vezes a gente não sabe o que acontece com o vizinho do lado? Às vezes a gente encontra no elevador, mas a gente não conversa. Ou quando conversa somente sobre o tempo, né? Porque normalmente, principalmente os mais jovens, só gemem. Oi, 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 fica só no oi, 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 gemendo. E a gente não sabe se a pessoa está precisando de alguma coisa, se ela está passando necessidade, se eu posso auxiliar de alguma forma, às vezes com uma palavra amiga, apenas uma palavra, um ouvido, dar um ouvido para as pessoas. Quantas vezes nós poderíamos impedir que determinados vizinhos nossos se suicidassem porque nós demos ouvido a eles? Quantas vezes nós poderíamos ter evitado que a pessoa caísse na droga, caísse no crime, porque nós não demos ouvido para eles, porque nós não prestamos mais atenção nas pessoas. Antigamente, aí eu vou ter que entregar. Quando eu era garoto, já fui garoto, não nasci velho, né? Faz muito tempo. Quando eu era garoto, a gente ficava na porta, tal, não tinha internet, quase não tinha televisão. Nossa, como eu estou velho, né? Não tinha, e a gente sabia, conversava com gente, com os amigos, com os pais, com todo mundo que estava no nosso vizinho. Você sabia da vida da pessoa, não para fofoca, mas para poder auxiliar. A gente se juntava. Hoje não. Hoje a gente tem amizade com um monte de gente na internet. Um monte. Mas amigos, você conta nos dedos de uma mão. Amigos mesmo, conhecidos mesmo, que você sabe da vida dele, é muito difícil. Para terminar, eu me recordo de uma história que diz que um grande escritor caiu estava quase entrando numa melancolia, quase entrando numa depressão, porque ele achava que aquele ano foi terrível para ele. E ele começou a escrever. Ele entrou lá no seu escritório e começou a escrever. Esse ano foi terrível. Esse ano para mim foi terrível porque eu tive que fazer uma cirurgia de vesícula. E aí fiquei vários dias internado, não pude trabalhar, né? Foi terrível para mim esse ano. E este ano também, eu completei 60 anos. Não é o meu caso é muito mais. Mas no caso dele, eu completei 60 anos e fui obrigado a me aposentar. Que coisa, 60 anos eu tive que aposentar. Eu ainda acho que dava para trabalhar um pouco mais. Esse ano também, perdi meu pai. Meu pai faleceu, perdi meu pai.
E meu filho, então, meu filho bateu com o carro, teve um acidente com o carro, ele ficou internado vários meses. O carro deu perda total. Perda total, não teve jeito de fazer isso. Este ano foi muito ruim para mim, foi mal para mim. Nisso ele está lá pensativo e tal, e a esposa chega por trás, dá uma olhada no que ele escreveu. Ela saiu do escritório, foi escrever alguma coisa, depois de um tempo ela voltou e colocou o papel do lado do dele, para ele ler. E aí ele leu, e ela escreveu assim: finalmente consegui me livrar da vesícula que estava me martirizando fazia 2 anos. Há 2 anos que eu não estava vivendo direito, porque aquela vesícula estava me doendo há muito tempo. Consegui me livrar dela. Este ano também, eu consegui parar de trabalhar para que eu pudesse me dedicar a escrever livro, escrever minhas histórias. Que bom que eu consegui me aposentar. Este ano, meu pai, que completou 95 anos, com toda a saúde, ele estava perfeito, inteiro, lúcido. Meu pai foi chamado por Deus e está lá com ele nesse momento, com a dádiva. Teve 95 anos com uma saúde de ferro. Meu filho teve um acidente, realmente teve um acidente. Mas eu tive a dádiva de ter meu filho vivo. Ele não desencarnou, não ficou com sequela, deu trabalho, teve muita coisa, hospital, mas ele saiu vivo daquilo. O carro deu perda total, mas é matéria, a gente repõe. Mas o meu filho está aí conosco até hoje. Este ano realmente foi uma bênção. Ele olhou aquilo e começou a raciocinar. Que, sabe a história do copo meio vazio, meio cheio? Depende de como nós vamos ver a nossa vida. Nós podemos ver a mesma situação de ângulos diferentes. Que nós aproveitemos esse final de ano e já para que o ano que vem eu possa ter a dádiva de enxergar a vida de outra forma. Eu acordei hoje. Quantos não acordaram? Eu estou andando, quantos não conseguem andar? Eu estou falando, estou vendo, estou conseguindo sentir as pessoas. Muitos não conseguiram chegar até o horário de agora. Então, nós ainda somos muito felizes. E para sermos mais felizes, podemos fazer com que os outros também sejam, quando nós fizermos o bem sem ostentação. Meditemos sobre isso e que Jesus nos abençoe. Delícia, né, de ouvir o Cláudio. Primeiro ele deu lição de casa, depois arrematou brilhantemente. Queremos agradecer ao Cláudio, nosso querido amigo, que ele possa vir em outras oportunidades estar conosco e que leve de nós toda a nossa gratidão por essa palestra, essa conversa tão agradável e tão produtiva para todos nós. Agora, partimos para a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez, seja muito bem-vindo. Esperamos que você, como nós, se sinta em casa. Na casa onde se pratica paz e amor. Juntos, antes de receber o passe, vamos começar a praticar aquilo que o Cláudio nos pediu e nos ensinou, baseado no Evangelho. A caridade. Através da nossa melhor energia, do nosso melhor sentimento, vamos juntos com Jesus
oferecer aos nossos irmãos que não tiveram a oportunidade de ter a paz em seus países. Vibremos intensamente para esses governantes que renasceram com propósitos sublimes de comandar povos, que o façam com paz, conforme programaram antes de renascer para essa vida. Vamos rogar por aquelas pessoas que hoje precisaram chegar até um hospital e sabemos quão difícil é estar fragilizado por uma doença. Vibremos por eles. Vamos vibrar toda a nossa energia amorosa, direcionando aos nossos irmãos que estão nas penitenciárias. Lembrando-nos da frase: ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Vamos fazer a nossa parte em direção a esses nossos irmãos. Vamos também nos lembrar da infância e da velhice, dois extremos que precisam ser tão bem cuidados. Os primeiros, que estão iniciando uma nova vida, precisam de orientação, de amor, de firmeza, porque o mundo vai lhes trazer frustrações. Então precisamos ajudá-los a se forjarem como pessoas que saibam enfrentar esses desafios. E a velhice, para que possa receber de nós o amparo, a assistência e a presença, como fizeram para nós noites insones, sacrifícios infinitos para que chegássemos até aqui. Vamos orar pela nossa família, simbolizando todas aquelas que existam, desde aquelas pequenas, as mais numerosas, das mais abastadas, até aquelas que precisam mais financeiramente falando, para que haja harmonia entre os seus participantes, porque é um reencontro de almas. Não é a primeira vez que estamos juntos e trazemos tarefa de casa para completar. Acompanhar o outro no seu compasso e nós, de nossa parte, fazer com que possamos nos apressar a nos tornarmos aquilo que o Cláudio nos lembrou hoje, sermos pessoas do bem. Assim não percamos uma oportunidade de servir, estejamos atentos, nem que seja um sorriso, uma gentileza qualquer, será vital para a pessoa que conosco conviva. Por fim, vamos agora vibrar por nós mesmos, que possamos cumprir aquilo que programamos para essa nossa encarnação. Devagar e sempre. Agora junto ao médium que se preparou e amorosamente estará ao nosso dispor. Mantenha-se ainda de olhos fechados para melhor se concentrar. O médium vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que vêm das esferas superiores. E eles acrescentam com o seu carinho, com suas vitalidades, e nos beneficiam naquilo individualmente que precisamos. Para a gente não se distrair, juntos, vamos mentalizar como um foco de luz que vem das esferas superiores, nos envolvem
da cabeça aos pés. Dá uma atenção especial ao nosso sistema nervoso central, parte nobre do nosso organismo físico e do nosso corpo espiritual. Essa luz vai permanecer agindo enquanto que um dourado, à altura da nossa testa, renova os nossos pensamentos, trazendo luz para o nosso dia a dia. Em seguida, à altura da nossa garganta, das glândulas tireoide e paratireoides, vamos sentir que a espiritualidade envolve-nos numa energia azul prateada, trazendo saúde e equilíbrio no falar, no orientar, no compartilhar. Em seguida, um foco de luz róseo amoroso invade a nossa parte cardíaca, trazendo-nos tudo que for de bom, apagando as mágoas, os ressentimentos, os medos, as preocupações, fazendo com que fisicamente o nosso coração, o aparelho cardio e também o respiratório recebam uma cota de saúde física, emocional e espiritual. Por fim, à altura do nosso estômago, um verde brilhante, como uma esmeralda brilhante, belíssima, vai agir nessa região gástrica, envolvendo o estômago, dando-lhe equilíbrio e saúde. Os intestinos recebem uma cota de saúde, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o baço, os rins, as suprarrenais, a bexiga, os órgãos reprodutores, todos esses órgãos importantíssimos vão recebendo uma cota de saúde. Uma cúpula protetora, colocada pela espiritualidade superior, nos envolve da cabeça aos pés, de maneira que permanecemos durante a semana sob as luzes deste tratamento, do passe que nos foi ofertado. Mas como eternos pedintes, vamos ainda junto aos benfeitores maiores dos laboratórios espirituais, rogar a fluidificação de nossas águas. E se hoje você não pôde trazer o seu vasilhame de água, à noite, antes de dormir, coloque à sua cabeceira um copo de água cristalina. Lembre-se desse momento, imediatamente sintonize com os benfeitores maiores, que estarão ao seu lado, fluidificando a sua água, que você vai utilizá-la como remédio que é, mas não dispensando a utilização dos medicamentos que o seu médico lhe recomendou. A água será um plus a mais na eficácia dos seus medicamentos. Assim, agradecidos, porque nos encorajamos e estivemos aqui presente sob as bênçãos de Jesus, de Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, que comandam espiritualmente essa casa. Uma equipe enorme de espíritos amigos que nos acolheram, que estarão sempre aqui dispostos a nos ajudar. Assim, se lá fora tivermos algum problema, fraquejemos em algum aspecto da nossa vida, que nos lembremos deste momento e reconectemos-nos ao bem e nos sentiremos melhor ainda. E para agradecer, vamos nos lembrar de há 2000 anos atrás. Mentalize Jesus entre seus discípulos, mas iluminado, de braços abertos, a nos acolher ao seu derredor.
E os seus companheiros lhe pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E assim, sentindo cada palavra, com ele vamos repetindo: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos na tentação. Antes, livra-nos da prática do mal, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos à presença de todos, ainda mantemos os protocolos de sair primeiros os últimos. Que tenham um ótimo final de semana ao lado de um ventilador. E nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Ótima semana. Bom feriado. Curtam a família. De luz, paz e amor em Jesus.